Mas hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre o padrão cíclico apresentado na Bíblia, né? Padrão de ciclo, que vem de círculo, né? Padrão circular, mostrando que a vida é um eterno ciclo. Veja, todo ciclo, se repete, é caracterizado pela mesmice. Né? Então, a nossa vida, né, ela é marcada, né, pela circularidade. Ou seja, é isso que algumas pessoas não compreendem. As pessoas não compreendem e elas acham, elas não conseguem entender bem por que a história parece repetir. Ou seja, a história parece repetir porque os homens que a fazem são os mesmos. E os homens vivem os mesmos padrões. E esse padrão que se repete, ele lembra aí o padrão circular. Então, como o homem ele é o mesmo em todas as épocas, não admira que padrões de comportamento se repitam. Certo? Então, não há nada místico nisso. Veja, não há nada místico no fato de que a história se repete. Não há nenhum mistério nisso. Né? A história se repete não por um misticismo qualquer, a história se repete porque os padrões se repetem. E por que os padrões se repetem? Porque o homem é um ser repetitivo. E por quê? Porque ele obedece ciclos. Certo? Ele obedece ciclos no percurso de sua vida, que é, na verdade, um ciclo. Veja, a gente não compreende muito bem isso, mas isso está lá na Bíblia, dado, né? Já no Gênesis, veja. A partir do momento em que o homem ele cai, ele recebe uma sentença, que é a de morte. A partir dali, tudo que era para ter sido não seria mais. O homem poderia gozar de uma vida eterna com Deus se comesse da árvore do bem, da vida e vivesse sem pecar para sempre, mas ele decide pecar e aí é condenado à morte. O que é que acontece? Deus o condena à morte. E aí, a partir de então, o homem ele só tem uma certeza, a de que vai morrer. Mas como é que Deus diz isso? Deus diz isso de modo circular. Tá certo? Ou seja, de modo circular, Deus diz isso. Deus diz: tu és pó e ao pó tornarás. Deus não diz simplesmente você vai morrer. Não é? Então, o homem, ele passaria a partir dali a viver de modo cíclico. Veja, a vida do homem é o quê? Vem ao mundo com nada e volta com nada, né?
Então, ele vem ao mundo desprovido de tudo e volta também sozinho. Veja, com esse padrão de vida cíclico, não é de admirar que o homem produza uma história cíclica. Então você vê desde o primeiro homem, desde a primeira leva da raça humana, você vê o quê? Padrões de comportamento se repetindo. Vamos pensar primeiro no nível micro. O que é que aconteceu com os primeiros homens? Assassinato. O que é que acontece desde a primeira família? Assassinato. O que é que acontece até hoje? Assassinato. Crime. Você tem promiscuidade desde o início, com os descendentes de Caim. Mas antes disso, antes dos descendentes de Caim, você tem do neto de Adão, Enos, a tentativa de se ligar a Deus. O que é que você tem até hoje? Esta tentativa. Veja. Pegando ainda exemplos micro, que você tem dos primeiros homens. A tentativa de criar coisas. Eu estou falando de homens antes do dilúvio. Veja, você tem a criação da pecuária, a criação da metalurgia, a criação da música, com os descendentes de Caim. E o homem hoje, até hoje, está criando. Parece uma obviedade que eu estou falando, mas entenda que isso é do homem. Por quê? Porque a Bíblia mostra, desde o início, que o homem é capaz de coisas boas e mais. E que a sua vida seria uma eterna busca por algo. Por quê? Porque ele se vê em um eterno ciclo. Veja, se você pensa no nível micro, o ciclo ele começa e termina com a vida de um homem. Mas se você pensar no nível macro, ele se repete ao longo da história da humanidade. Sem fim, como uma mola, né, que dá voltas, mas não termina, né? Só termina lá no final. Então, veja, essa vida circular, cíclica, com os homens fazendo as mesmas coisas que seus antepassados e, obviamente, repetindo padrões que os seus antepassados, ela pode ser vista no nível micro e no nível macro. Então, observemos agora o nível macro. O que é que as primeiras civilizações fizeram? Cidades. Quem foi o primeiro a construir uma cidade? Caim. O que é que o homem faz até hoje? Cidades, né? Estão entendendo? Os primeiros homens começaram a fazer impérios. O que é que os homens fazem até hoje? Império. Os homens começaram a fazer construções megalíticas para manterem o seu nome vivo. A Bíblia fala de uma dessas primeiras construções que existiu para que o nome do homem, o homem não fosse espalhado, quer dizer, a Torre de Babel. Veja que aquilo ali tipifica algo que existe até hoje. O que é que nós fazemos hoje? Construções para que a nossa existência se perpetue.
Então, veja, no nível micro o homem repete e no nível macro ele também repete. Então, veja só, não é de admirar que a Bíblia trate a vida de modo circular. Porque, veja, aqui, por que eu estou falando estudinho? Eu estou falando estudinho para mostrar duas coisas a vocês, que é um princípio da teologia, que deve ser um princípio da teologia. Primeiro, a teologia deve saber que todas as coisas emanam da Bíblia. Tá certo? E segundo, a Bíblia jamais contradiz a realidade. Eu estou falando da realidade existencial. Eu não estou falando da realidade criada, viu, gente, pelo homem. Tá certo? A realidade da existência. Não estou falando da realidade criada. Tá certo? Veja, a realidade criada pelo homem é uma coisa. Por exemplo, magia negra é uma realidade, mas é falso. As religiões que o homem cria é uma realidade, mas é falso. Agora, aquilo que é independentemente do homem. Tá entendendo? Então, eu estou falando da realidade no sentido de existência mesmo, ou seja, de fundamento de existência. O que é? A Bíblia jamais se oporá à realidade. Jamais. Pelo contrário, a Bíblia a afirma a realidade. Estão entendendo? Ou seja, o que é, a Bíblia ratifica. Então, veja, eu não posso olhar as coisas de uma perspectiva da teologia sem ter esses dois parâmetros na mente. Primeiro, que a Bíblia é a base de toda a teologia. E segundo, que a Bíblia jamais se oporá à realidade. Então, veja, quando a Bíblia fala da realidade numa perspectiva cíclica, olha o que é que ela diz. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Eclesiastes 1, né? 3. Que benefício tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Eu sempre me perguntei assim, por que ele fala debaixo do sol, né? É claro, né? A maioria dos trabalhos se dá de dia, mas por que ele bota debaixo do sol e não debaixo do céu? Por que ele fala debaixo do sol, não é? E não debaixo do céu? Eu penso que é uma nuance muito sutil que Salomão usou para chamar a nossa atenção para o círculo do sol. Tá certo? Porque ele vai falar agora de um padrão circular. Então, ele está evocando a ideia de círculo. A ideia de céu traria, na nossa cabeça, para a nossa mente, para o antigo principalmente, a ideia de meio círculo. Meia abóboda, uma abóboda que é meia circunferência, né? Não traria a ideia de círculo. A ideia de círculo está no Sol. Como a gente faz o trabalho debaixo do céu, então ele diz: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho debaixo do Sol? É uma ideia. Aí ele diz: uma geração passa e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Ele diz: o palco é o mesmo, mas a geração
ela muda dentro desse fio que é o palco onde a geração nasce e morre, né? Veja, o sol nasce, o sol se põe e apressa-se de volta ao seu lugar de onde nasceu. Assim como as gerações, o sol obedece a um padrão cíclico. O vento vai para o sul e faz seu giro em direção ao norte. O vento gira continuamente, retorna novamente de acordo com seus circuitos, com seus círculos. Todos os rios correm para o mar, contudo o mar não fica cheio. Ao lugar de onde os rios vêm, para ali tornam eles novamente. Todas as coisas são trabalhosas, o homem não pôde exprimir, o olho não se satisfaz em ver, nem o ouvido se enche de ouvir. O que aconteceu, isso é o que há de ser, e o que está feito é o que deverá ser feito, e não há coisa nova debaixo do sol. Tudo obedece a um padrão circular. Por exemplo, conquistas. O homem continuará conquistando, independentemente das conquistas, mesmo que haja novidades, mas a base é a mesma, conquistar. Tá certo? O homem continuará inovando, mesmo que descubra coisas novas. Não importa, a inovação é a tônica que comanda as novidades, né? Criadas. 10. Há alguma coisa que se possa dizer, vê, isto é novo, já era nos velhos tempos que foram antes de nós. Ora, veja, alguma pessoa pode dizer assim, mas nós temos pensamentos revolucionários constantemente. Há pensamentos mais revolucionários do que aqueles criados antes do dilúvio. A começar do primeiro homem, veja, desobedecer a Deus. Não existe pensamento mais revolucionário do que este na história, a desobediência. Todo pensamento revolucionário que vem na história da raça humana é fichinha perto daquele de Adão. Adão decidiu, não é, promover uma revolução contra o próprio Deus. Veja só que coisa. Todo pensamento revolucionário que vem depois é fichinha. Há pensamento mais revolucionário do que a criação das coisas que houve antes do dilúvio? Há pensamento mais revolucionário do que a bigamia antes do dilúvio? Há pensamento mais revolucionário do que o domínio do homem em relação ao seu próximo? Eu estou falando de coisas antes do dilúvio. Não há nada de novo. Então, olha, nada do que apareça agora pode ser dito que é novo. Nada é. Não há lembrança de coisas anteriores, nem haverá lembrança das coisas que hão de vir, entre as que hão de vir depois. Eu, pregador, fui rei sobre Jerusalém, e dediquei meu coração a buscar e a procurar sabedoria no que diz respeito a todas as coisas que são realizadas debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação Deus deu aos filhos dos homens para que nessa exercite. É enfadonha por quê? Porque, na verdade, é um acúmulo de coisas novas que, na verdade, são mais do mesmo. Ou seja, não há uma mudança efetiva. Ninguém pode dizer que alguma coisa vivida nessa existência seja efetivamente nova. Veja, não há novidade de vida nessa existência, a não ser quando o ciclo é quebrado. E quando é que o ciclo é quebrado? Uma perspectiva de uma linearidade de existência, com coisas absolutamente novas, que não podem ser vividas aqui. Só poderão ser vividas no céu ou na glória. Aí ele diz, tenho visto todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade e absoluto espírito. Veja, não há nada aqui que não seja vazio. Por quê? Porque, na verdade, é uma repetição das coisas que já foram. Tudo. Os amores, os terrores, as angústias, a frustração, a ambição, tudo. Quando você se entende isso, você se desvencilha. É como se cadeias que prendessem você a essa existência, elas se soltassem por si mesmas. Deus seja louvado por isso. O homem para de ambicionar aquilo que é vazio. 15. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e aquilo que falta não se pode mensurar. Por quê? Porque nós vivemos em uma circularidade. Gente, esse texto ele ganha para mim uma dimensão absolutamente nova. Veja, é claro que Salomão não está falando
de coisas que são pontuais. Ele está falando de um grande plano de existência, que se dá no pontual, no micro e também no macro. Veja, se isto é o resultado de uma existência de pecado, não se pode endireitar. E nós não podemos mudar esta realidade. Agora, observe, essa verdade, ela se vê no micro e no macro. Veja, quando você compreende isso, você entende que há coisas que nunca vão deixar de ser, há coisas que nunca vão mudar, mas não é por causa de um sentimento de conformismo que eu aceito isso, não. É porque isto é assim. E aqui entram os três esquemas de existência, né? Que devem nortear toda a nossa concepção da realidade. Primeiro é o que é, o segundo é por que é, e o terceiro é como. Veja, o que é o que eu estou falando para vocês hoje, e eu estou lhes dizendo que é assim. Então, a Bíblia, como base da teologia, está dizendo que é assim, e ela está dizendo que é assim também porque ela não se opõe à realidade. A realidade é assim. Veja, uma vez que a gente compreende isso, a gente entende isso, nossa percepção acerca daquilo que está diante de nós tende a mudar, gente. Porque você vai olhar para as coisas do modo correto, vai olhar para si do modo correto, vai olhar para Deus do modo correto. Deus é a única escapatória, viu, do homem. Desse espiral sem fim de mais do mesmo. Não há outra escapatória para o homem, a não ser o divino. E quando eu digo divino, eu estou falando daquilo que nos concede a possibilidade de sairmos dessa espiral. Vocês estão entendendo ou não o que eu estou falando? Veja, desde quando o homem casa? Desde o primeiro homem. Não é assim que o homem vai terminar? Jesus usa uma expressão que existe porque foi uma das primeiras ações do primeiro homem. A primeira coisa que Deus fez com o homem foi o quê? Casá-los, né? Os primeiros homens, o primeiro casal, foi casá-lo. Deus abençoou e disse. Jesus fala do fim, dizendo assim, porque como era nos dias de Noé, será nos dias do final da vinda do Filho do Homem, porque os homens casavam-se, davam-se casamento, também vão estar assim, casando e dando-se em casamento. Quer dizer, este ciclo, ele permanecerá até o fim. Observe, o que é que rompe isto? Está na própria Bíblia, está no Evangelho. É a perspectiva de uma novidade de vida. A gente não sabe o que é viver sem casar. Vamos saber. Porque os salvos serão como os anjos de Deus, que nem se casam, nem se dão em casamento. A gente não sabe o que é isso, gente. Toda a nossa civilização, toda a nossa realidade, depois de Adão, ela consiste nesse ciclo de casar e se dar em casamento. Ad eternum. Mas esse ciclo será quebrado. E nós vamos para uma esfera de existência que a gente não tem ideia do que é hoje. A gente não tem ideia. Porque toda sociedade, toda civilização que não casa, que passa a não casar, deixa de existir aqui. Mas lá existirá para sempre assim. Já pensou? Uma quebra total do ciclo. Eu estou dizendo é uma obviedade, mas assim, eu estou colocando dentro de uma. Né? É. Veja. (17) E apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria, a conhecer a loucura e as tolices, e percebi que isto também é aflição de espírito. Não podia ser diferente. Por quê? Porque não existe nada de novo. E se tudo é vaidade, buscar conhecer isso também é, viu, gente? Tá entendendo ou não? Se é vaidade, não podia ser outra coisa a não ser aflição de espírito. Veja, saber demais não traz nenhum benefício ao sabedor.
se ele não coloca a perspectiva no ponto certo, que é o final deste ciclo infindável de coisas demais do mesmo. Ele vai dar o testemunho dele no livro de Eclesiastes, dizendo que ele aplicou a sua vida a conhecer, mas ele queria as respostas para cá. Então ele nunca encontrou, só encontrou miséria. E é por isso que ele diz isso aqui, olha. Porque na muita sabedoria há muita angústia. E aquele que aumenta em conhecimento, aumenta a tristeza. Claro. Porque, por exemplo, já pensou que é o camarada ter a percepção disso que ele teve? Me diga. O cara pisar no chão e entender que tudo caminha para aqui um eterno nada. Veja. Filhos dele. Ele não sabe o que será deles depois da sua morte. Ele sabe de uma coisa, que os filhos dele também vão morrer. Que construiu, ele não sabe para quem será. Outros vão construir também e não saberão para quem será. Que o homem fez tende a virar pó. E ele voltará a fazer para que vire pó. A correta concepção disso leva ao desespero. Caso não haja a compreensão, a percepção de uma saída, tá entendendo, gente? Então, veja, a ciência, o conhecimento pelo conhecimento, não gera outra coisa senão desespero. E eu não entendia muito bem isso há um tempo atrás. E eu queria o conhecimento pelo conhecimento, tá entendendo? E eu busquei o conhecimento. Eu não compreendia, porque eu nunca me tornava pleno. Veja, todo homem que se busca, que se aplica a conhecer, ele procura mais conhecimento, porque ele acha que a resposta dele está adiante. E ele não compreende porque a fome aumenta. Ela não diminui. Porque não há nada que venha apaziguar essa fome. Não é o conhecimento que vai apaziguar. O conhecimento, ele é importante. Mas entenda que quando a coisa ela se dá sem a devida orientação do próprio Deus, tudo aqui redunda nesse vazio de Eclesiastes. Vamos supor que perdêssemos todo o conhecimento, houvesse uma guerra nuclear e perdêssemos todo o conhecimento. Sabe qual é o futuro da humanidade? É ele descobrir de novo as coisas. Ele iria, inevitavelmente, chegar às mesmas conclusões que os antepassados, porque a coisa é cíclica. Não pense que seria diferente. Agora, qual é o ponto-chave da história? O ponto-chave da história é que este ciclo infindável pode ser quebrado. Como? Pela libertação da morte. Na perspectiva do autor de Eclesiastes, que é Salomão, o camarada devia se preparar para se encontrar com Deus. Porque quando ele diz assim, olha, lá no final do Eclesiastes, lembra do teu Criador no dia da mocidade. Antes que, aí ele diz, e o pó volte à terra que era, e o espírito volte a Deus que o deu. E aí, veja, aí, é como eu disse uma vez, até em uma pregação, é que as coisas farão sentido. Tá entendendo, gente? Para o bem ou para o mal. O camarada ele vai compreender todo o significado da existência nesse momento. E se ele não viveu condizente com aquilo que lhe foi oferecido, ele passará a eternidade lamentando. Se ele viveu condizente, então ele estará pronto, apto para embarcar na jornada real da sua vida, que vem depois desta preparação que nós chamamos de mundo. Veja, esse mundo não é outra coisa senão um grande preparo para a nossa verdadeira jornada. A nossa verdadeira jornada não é aqui, gente.
É lá. Entenderam? Vocês entenderam 10% que eu falei e se aplicarem, pelo menos, a concepção de que vocês precisam olhar mais para a eternidade, da perspectiva correta, todo esse curso terá valido a pena. Por isso, todas as tentativas do diabo de me fazer parar. Cada dia que passa, eu entendo mais claramente, né? Porque eu não devo falar, né? Na concepção do reino das trevas. Porque eu não posso falar. Cada um tem a consciência daquilo para o que Deus chamou. Eu estou ganhando essa consciência a cada dia. E essa consciência é o que me dá forças para que eu continue falando aquilo que, curiosa e infelizmente, quase ninguém está. Pelo menos ninguém que eu conheço no nosso contexto. Eu conheço alguém que falou coisas que desbravaram a minha mente, que fizeram ter ferramentas para poder pensar melhor, inclusive aquilo que eu estou pensando agora e compartilhando com vocês. Professor Olavo. Né? Que dentre os meus professores aqui da Terra, é o que eu mais devo. A quem mais eu devo. Tá certo? E o que eu procuro fazer é honrar aquilo que o Senhor Jesus legou, né? Apesar de achar que eu não estou fazendo nada, mas estou tentando fazer alguma coisa, tá entendendo? E se vocês compreenderem bem isso que eu estou dizendo, a percepção de mundo de vocês não pode ser a mesma. Né? Não é porque é bonito, é porque é verdadeiro, tá entendendo? Então, como é que se foge, como é que se sai desse ciclo infindável de coisas que são, na sua essência, vazias? Por que são vazias? Porque elas redundam em pó. Claro, gente, não tem sentido você, veja, investir corpo, alma e espírito em uma coisa que vai redundar em pó. Não. Só há sentido você investir em algo eterno. Em pó, em cinza. A consciência disso traz um desespero, em primeiro lugar, mas depois da aquietação do espírito e o vislumbre da saída, você é nutrido por um fio de esperança, tá entendendo, gente? Que é o quê? É a possibilidade de você ser aceito após o encontro com o Criador. E é isso que vai fazer com que toda essa existência cíclica, dentro desse emaranhado cíclico daquilo que nós chamamos de história humana, redunde em algo que faça sentido. A gente deve se lembrar disso aqui, ó. E apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria, a conhecer a loucura e as tolices. E percebi que isso também é aflição do espírito. Por quê? Porque na muita sabedoria há muita angústia. E aquele que aumenta conhecimento, aumenta a tristeza. Certo? Deixar de conhecer nós não vamos, porque faz parte do nosso ciclo. Mas uma coisa é você partir para esse ciclo de modo inconsciente. Outra coisa é você partir de modo consciente. E vocês estão tendo aqui o privilégio do que eu não tive
quando eu me dispus a enveredar pelo caminho, né? O conhecimento. Porque não teve ninguém para me avisar, assim, entendeu? Eu fui cheio de sonhos e pensamentos e ideias e rasguei a boca, né? Entendeu? Essencialmente porque eu tive que aprender com a experiência. Né? E graças a Deus que em um determinado momento da minha vida, o Senhor Deus permitiu que eu conhecesse o professor Olavo para que eu entendesse, né, que eu estava olhando para a existência de modo errado, entendeu? Mesmo sendo crente e tal. Né? Porque são os crentes que mais vivem mentira, sabia disso? Que eles não vivem mentindo muitas vezes, mas vivem mentindo para si mesmo. Auto-iludindo-se. E é como dizia Renato Russo, né? Como um anjo caído, fiz questão de esquecer. Ele está falando aí da tradição de que Lúcifer foi um anjo. E ele quis ser maior que Deus na tradição cristã, né? E ele mentiu para quem? Para si. Aí, como anjo caído, fiz questão de esquecer que mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Todo, entre parênteses aqui, todo ser que almeja ser melhor que o divino acaba se tornando um demônio. E aí, isso é o que acontece com muitos crentes, né? Querem ser melhores do que Deus. Acabam se tornando piores que o diabo. Né? Mas, no meu caso, né, é a luta por coerência. Nunca quis ser melhor que Deus. Deus me livre. Nunca questionei nada do que está na Bíblia, pelo contrário. Mas achava que aqui as coisas tinham sentido. E não tem. E eu entendo isso a partir da ótica da teologia bíblica. Por quê? Porque essa ótica não me dá desespero. Pelo contrário, ela me dá a esperança de vida. Não do pó, mas de Deus, entendeu? Que só em Deus há esperança. Tá certo? É por isso que é nele que eu preciso depositar fé. E é por isso que eu preciso viver em amor. Para o crente só restam 3 coisas, meu filho: fé, esperança e amor. É o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios. Agora há esses 3: fé, esperança e amor. Mas o maior desses é o amor. Eu já disse por quê, né? Porque lá eu não precisaria nem de fé nem de esperança. O amor vai para a eternidade. Aleluia. Amém, gente? Amém. Glória.